Hoje nós vamos gravar uma videoaula de como criar um CRUD, que é um sistema de cadastro, pesquisa, alteração e exclusão de dados no banco de dados. Aqui eu tenho já um programa pronto, um CRUD pronto, que a gente fez simulando um cadastro de escolas. Então eu venho aqui, por exemplo, na tela de pesquisa, eu pesquiso o aluno, posso pesquisar por parte do nome ou parte do e-mail. Se eu não informar nada, ele vai trazer todos. Se eu colocar, por exemplo, só os alunos que contenham a letra R e der Enter, ele vai trazer os alunos que o nome contém a letra R. Se eu colocar, por exemplo, o e-mail @gmail, ele vai me trazer só os alunos que têm conta no Gmail. Se eu não informar nada, ele traz o cadastro completo. Tá? Se eu quiser fazer um novo cadastro, eu venho aqui no menu cadastro. Então, vou colocar aqui aluno 1, e-mail 1@hotmail.com. Quando eu mando gravar, ele me traz de volta para a tela de pesquisa e mostra uma mensagem aqui com letra verde, dizendo que deu sucesso ao cadastrar os dados. Se eu pesquisar agora só o nome que contém aluno, ele vai trazer aluno 1, e-mail 1@hotmail, já trouxe um ID automático, que é o ID 20, é o código sequencial no banco de dados, me dá as opções de editar ou excluir os dados desse aluno. Se eu clicar em editar, ele me leva de volta para a tela do cadastro, só que ele muda o título para alterar cadastro, mostra o ID somente leitura, pode ver que o fundo está cinza, eu não consigo alterar o ID 20. Aqui no nome do aluno, ao invés de aluno 1, eu vou mudar para aluno 11, aluno 10, vai? E aqui e-mail 10. Quando eu clicar em gravar, ele me leva para a tela de pesquisa e fala que agora deu sucesso ao atualizar. Naquela hora ele tinha dado que era sucesso ao gravar. Se eu pesquisar agora 10 no nome do aluno, ele vai trazer aluno 10, e-mail 10. Se eu vier na lista, ele lista todos os alunos, né, como está por ordem de nome, o aluno 10 é o primeiro. Se eu clicar em excluir, ele vai excluir, diz que deu sucesso ao excluir e já dá um refresh nessa mesma tela da pesquisa. Então eu já vejo que já sumiu o aluno 10 daqui. Depois a gente vai até melhorar e colocar uma confirmação, se eu quero realmente excluir ou não. Mas isso não impede para ter aqui as 4 funções do nosso CRUD funcionando. Então é isso que nós vamos fazer agora do zero. A gente vai usar o banco de dados MySQL, nós vamos utilizar a linguagem PHP para acessar os dados, nós vamos utilizar HTML com o template do Bootstrap para criar essa interface com botões coloridos, com a tela que se ajusta no celular, né, ou no tablet e no desktop. O que nós estamos usando aqui de infraestrutura, né? Eu estou usando o Visual Studio Code como editor de texto, né, para a gente digitar os códigos nele. Nós estamos utilizando o XAMPP. O que é o XAMPP? É um programa que você baixa da internet e ele já traz instalado para você e configurado o Apache, que é o servidor web, né, servidor de páginas web, tanto para PHP como HTML, tudo que você colocar ali é como se você virasse um provedor de internet local no seu computador. O MySQL, que é o banco de dados, onde nós vamos armazenar os dados dos alunos. O FileZilla, que é para você montar um servidor de arquivos, geralmente utilizado para FTP. Você vai ter o Mercury e vai ter o Tomcat, geralmente esses dois utilizados para envio de e-mail ou um servidor web para Java. Que não é o caso agora, a gente não vai usar nenhum desses 3 últimos, a gente vai usar só os 2 primeiros, o Apache e o MySQL. Por isso que eu só dei start nesses 2. Para a gente começar a trabalhar, né? Então assim, para instalar o XAMPP, fazer download, vocês têm vários tutoriais aí na internet, tá fácil de encontrar, eu não vou explicar porque não é o foco dessa aula. Mas aqui já está instalado e configurado com a instalação padrão, tá? Não mudei nada. Como que a gente vai fazer agora? Para a gente criar o nosso banco de dados, você vem aqui no admin da linha do MySQL, e aí conforme você clica aqui no admin, ele vai abrir para você a página web, né, dentro do nosso Apache, vem aqui em cima o endereço como localhost, phpMyAdmin, e esse programa aqui,
é o programa que a gente usa para fazer toda a gestão dos nossos dados, fazer a administração do banco de dados. Então aqui eu posso criar um novo banco, criar as tabelas, fazer insert, delete, update, tudo usando essa interface gráfica aqui. E o interessante é que essa interface ela foi totalmente feita em PHP. Então tudo que vocês estão vendo aqui, as opções, o que tiver de funcionalidade aqui, tudo isso é feito em PHP. Então, para vocês verem que é uma linguagem, embora não seja uma das mais sofisticadas do mercado, mas é uma das mais utilizadas. Aí, cerca de 80% das páginas web, dos sistemas web, são feitos em PHP. Então, ainda tem bastante utilização. Eu vou fazer uma demonstração rápida aqui do que seria um banco de dados e nós já vamos criar o nosso banco agora do cadastro. Como eu já tenho a escola, nós vamos criar esse novo projeto a gente vai mudar para clientes. Então vai ser um cadastro de clientes, cadastro simples, com o nome e o e-mail. E aí a gente vai refazer o projeto aqui escola, só que trocando os dados de aluno para cliente. Então, abri aqui o PHP-MyAdmin, venho aqui em New, vou criar um novo banco de dados. Aí ele me pergunta aqui, ó, criar base de dados. Qual que é o nome da base de dados? Então o outro estava escola, esse aqui eu vou colocar clientes. Clico em criar. Ele já criou aqui o banco de dados clientes e já trouxe para eu criar uma tabela. É automático dele, já traz já te direciona para seguir uma sequência correta. O nome da nossa tabela, eu vou colocar aqui cliente. E eu vou dizer que eu quero 3 colunas inicialmente, que vai ser o ID, o nome e o e-mail. Vou mudar aqui, vou colocar clientes também, depois eu explico o porquê. Geralmente quando você cria uma tabela, a gente sempre cria com o nome no plural, porque você vai armazenar vários clientes e não um só. Clico em executar. Ele já trouxe para a tela onde eu vou criar uma nova tabela. E aqui ele já está me pedindo ó, os 3 campos que eu escolhi. Então eu vou colocar aqui cliente ID, que é do tipo inteiro. Tá? Aqui a gente escolhe quais os tipos de dados que a gente vai definir para cada tabela. Então eu vou dizer que o cliente ID, que é o código do cliente e que é automático, é do tipo cliente, é do tipo inteiro. Depois eu venho aqui e falo que ele é AI, ou seja, ele é auto-increment. Ele vai se incrementar automaticamente. O primeiro vai ser 1, o segundo 2 e assim por diante. A gente não precisa fazer nada. Ele já trouxe aqui dizendo que vai criar essa chave, uma chave primária. O que é uma chave primária? É para dizer que aquele registro não pode se repetir na tabela. Então eu não posso ter 2 clientes com o mesmo ID. Nunca vou poder ter na mesma tabela 2 clientes com o mesmo código. Isso é o mesmo que vale para número de CPF, placa de carro, um registro de alunos, por exemplo. Só pode ser único no banco de dados. Então, vou clicar aqui em executar. Depois eu venho aqui. Ah, sim. Aqui no índice ele já define que é primário, porque eu falei que é um autoincremento. Depois eu vou colocar aqui cliente nome. E vou falar que é do tipo varchar. O que é varchar? Quer dizer que é um tipo de campo que aceita letras, números, acentos, caracteres especiais e assim vai. Então o varchar ou string é a mesma coisa, tá? Ele quer dizer que esse campo aceita todo tipo de informação. O campo inteiro só aceita números inteiros. Não aceita, por exemplo, 10,2, 10,50. Ele só vai gravar 10. O nome, então, do tipo varchar, vou falar que o tamanho são 60 caracteres e vou dizer o seguinte, que ele é único. Não, desculpa, vou cancelar aqui. O nome eu posso ter mais de um. Então eu não vou marcar que ele é, eu só vou dizer que ele tem um índice. Ele vai poder fazer pesquisa pelo nome e aí vai ficar mais rápida a nossa pesquisa. Depois vou criar um outro campo chamado cliente e-mail, que também é varchar de 60. E aí sim eu vou dizer que ele é único, né? É um índice único. Por que índice único? Porque eu não posso ter 2 clientes com o mesmo e-mail. E é isso. Então, com isso a gente já criou a nossa primeira tabela com 3 campos.
o ID, do tipo inteiro, autoincremento, chave primária, o cliente nome varchar de 60 é um índice, o cliente e-mail varchar de 60 também, e é um índice único. Vou clicar em guarda, seria guardar ou executar, né? Aqui do lado esquerdo eu vejo que ele já criou a tabela clientes, tá vendo? E aí ele já trouxe para a gente aqui a estrutura. O primeiro campo, cliente ID, segundo, o cliente nome, varchar de 60, não aceita nulo, e assim vai. Aqui, o cliente ID ele já disse que é autoincremento, tá? Então a tabela já está pronta e montada. Vamos fazer algumas funções agora de banco de dados. Eu cliquei aqui em cima em SQL, só para a gente simular no banco de dados como que o sistema vai se comportar depois na tela. Então, se eu coloco assim, ó, eu quero selecionar, por exemplo, os campos do banco de dados. Então, eu vou apagar aqui para a gente escrever do zero. Se eu quiser saber tudo que tem na tabela, select, asterisco. O que é o asterisco? Quer dizer que eu quero pegar todas as colunas da tabela. From quer dizer de onde que eu vou pegar. Aí eu coloco aqui o nome da tabela. Quando eu começo a digitar, ele já preenche para a gente, tá? Ele traz os campos e a tabela. Então, eu quero a tabela clientes. Então, select asterisco from clientes. Só isso. Mando executar. Olha lá, não retornou nenhum registro. Por quê? Porque essa tabela está vazia, a gente acabou de criar. Então, eu venho aqui de novo na SQL. Vou dar um comando agora de insert. Eu quero gravar um cliente novo nessa tabela. Então, insert into o nome da tabela. Depois, quais os campos que eu vou informar. Então, vou colocar aqui cliente nome e cliente e-mail. Depois eu coloco values e entre parênteses os valores que eu vou armazenar. Coloco um ponto e vírgula no final, porque eu posso ter mais de uma linha no mesmo comando. Como o cliente nome e o cliente e-mail são valores do tipo varchar, obrigatoriamente eles têm que estar entre aspas, porque é texto. Eu só deixaria fora das aspas, né, ou sem aspas, se ele fosse do tipo numérico, inteiro ou booleano, que é verdadeiro ou falso. Mas sempre que ele for data ou for varchar, obrigatoriamente tem que estar entre aspas. Então, vou colocar aqui, ó, cliente1, e-mail1@gmail.com. Quando eu mandar executar, uma linha foi inserida e ele repete para mim aqui o comando que eu informei. Eu vou copiar esse comando para depois a gente fazer mais vezes. Se eu voltar aqui e dar aquele select de novo, que ele já me traz aqui como padrão, ó, se eu mandar executar, já vai ter um cliente gravado aqui. Cliente ID 1, cliente nome, cliente 1 e o e-mail, e-mail1@gmail. Aí a própria ferramenta PHP-MyAdmin já te dá a opção de editar, copiar ou apagar. Ou seja, essa própria ferramenta já é um CRUD. Tá? Então, e essa ferramenta é gratuita e tem código-fonte aberto. Então, quem quiser pode fazer download dela e analisar o código-fonte também. Tá? Quando você baixa o XAMPP, ele já tem o código-fonte dela lá. Você pega aqui por esse endereço. Ó. Essa tela que nós estamos, por exemplo, chama-se tbl_sql.php. E aí ela recebe os parâmetros aqui em cima para mostrar os dados na tela. Vamos voltar na tela de SQL e vamos inserir mais 4 clientes. Copiei e colei. Vou mudar aqui para cliente 2. Não, um já tem. Então esse 2, 3, 4 e 5. E o mesmo vai ser o e-mail. 5, 4, 3 e 2. Quando eu mandar executar, como eu coloquei o ponto e vírgula no final, ele não vai dar erro, porque ele vai entender que cada linha é um comando diferente. Então eu posso executar vários comandos ao mesmo tempo. Mandei executar, aí para cada linha ele mostra o resultado. Então, todas elas deu aqui um sinal verde, quer dizer que executou com sucesso. Volto no meu SQL, ele já trouxe o meu select, clico em executar e agora eu tenho os clientes cadastrados. Reparem que ele pôs o ID sozinho para todos. Agora a gente vai nós vamos aqui fazer uma atualização. Nós vamos mudar o cliente 3 para cliente 30. Então como que eu faço isso? Update, o nome da tabela.
o seguinte, o que que eu quero setar, o que que eu quero atualizar? Eu quero atualizar o cliente nome seja igual cliente 33, onde where o cliente ID seja igual a 3. E aí, ponto e vírgula. Então, o que ele vai fazer com esse comando? Ele vai lá na tabela, primeiro ele faz um select, verifica, existe um cliente com ID 3? Caso exista, ele troca, não importa o nome que esteja. Caso exista, ele vai mudar para cliente 33. Por isso é importante a gente definir uma chave primária. Se eu não falar que eu quero mudar somente desse cliente especificamente, ele vai mudar o nome de todos os clientes para 33. E aí, imagina você ter um banco de dados aí, tipo a Receita Federal, milhões de brasileiros, alguém vai lá e dá um update, a gente até brinca, um update sem where. Então você vai mudar todos os registros dessa tabela. Né? Então, e outra coisa, você pode mudar, por exemplo, pelo nome. Onde for nome cliente 3, mude para cliente 33. Ao invés de eu usar a chave primária, que é o cliente ID, que eu sei que é único, se eu tentar usar pelo nome, se eu tiver dois clientes com o mesmo nome, que é comum, né? Você pode ter homônimos, você também vai fazer besteira no banco de dados. E a mesma informação, depois a gente vai ver, funciona para o delete. Se você usar o delete e não informar o where, um delete sem where, você limpa totalmente a sua tabela. Você vai apagar todos os registros. Então tem que tomar bastante cuidado, treinar bastante para não fazer besteira. Nesse caso, update clientes, set cliente nome é igual cliente 33, onde o cliente ID seja igual a 3. Então ele só vai mudar o cliente de ID 3. Mando executar. Se eu voltar no SQL, mando executar de novo o select, o cliente virou cliente 33. Só que, poxa vida, o e-mail ficou 3. Eu esqueci de arrumar o e-mail. Então a gente volta aqui, roda de novo o update, clientes, set. Só que agora vamos mudar de novo os dois nomes. Ao invés de 33, a gente vai mudar para 35. Set o quê? Cliente nome é igual cliente 35 e eu vou pôr uma vírgula, cliente e-mail igual e-mail 35 @hotmail.com. Se eu não colocar a cláusula where, ele vai mudar todos os clientes para cliente 35 e e-mail 35. Então, eu tenho que colocar aqui cláusula where cliente ID é igual a 3. E aí mando atualizar. Volta no meu SQL. Poderia ter dado um select direto também, já na linha de baixo. E aí, ó, cliente com ID 3 virou cliente 35 com e-mail 35. Agora vamos supor que eu queira apagar esse cliente. Então, como que eu faço? Delete from clientes where cliente ID é igual a 3. Vamos testar o select aqui na frente. Select asterisco from clientes. Eu quero apagar e já quero que mostre o resultado. Como é uma opção de delete, uma operação de delete, aí ele pergunta, você tem certeza que você quer realmente executar um comando de delete? Sim. Ele executou o delete, executou o select e já me mostrou o resultado aqui embaixo. Então, o cliente de ID 3 foi embora, excluiu, não tem lixeira, não tem como recuperar, a não ser que você tenha um backup do seu banco de dados. Tá bom? Então, com isso a gente fez as 4 operações: select, insert, update e delete. E aí é importante que depois vocês treinem bastante para ficar craque em banco de dados. Depois a gente monta uma aula só de banco de dados, utilizando mais de uma tabela, explicando, né, as boas práticas de banco de dados. Agora a gente vai começar a fazer a parte de código, montar o nosso arquivo HTML, nosso formulário de pesquisa, de cadastro e as operações de banco de dados. Até já!